Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horário que você vai ver esse conteúdo. Eu sou o Domingo Martins Júnior. Esse aqui é o oitavo episódio do nosso podcast MVP, Marketing, Vendas e Pós-Vendas. Hoje eu estou sozinho, estou sem o meu parceiro Emílio Ritsi Neto. E eu vou continuar o tema de hoje. Nós vamos insistir, continuar no tema retenção reativa de clientes, que é quando o teu cliente levanta a mãozinha e fala que quer cancelar o contrato com você, que não quer mais comprar de você, ou que ele quer diminuir o contrato que ele tem com você, que nós também consideramos uma forma também de retenção. Legal? Nada a ver com as ações preventivas de retenção de clientes, que também são importantes. A gente já falou um pouco aqui em episódios anteriores. Vamos falar mais ainda em futuros episódios. Mas o foco de fato é a retenção reativa de clientes, que não tem muito material, né, na web a respeito desse assunto. Talvez não tenha lá muito glamour, né? Tem outras áreas do marketing de vendas e pós-vendas que talvez tenham um pouco mais de glamour, mas super necessária, né? Você precisa fechar o ralo da tua empresa, não deixar escapar cliente, não deixar escapar dinheiro, né? E a gente vai falar a respeito disso. É uma atividade muito importante, né? Dos 8 episódios, hoje é o oitavo episódio. Esse aqui é o quarto episódio que nós vamos falar sobre esse tema, retenção reativa de clientes. Então é importante que vocês vão assistir episódios anteriores aí. Não acreditem em nada, testem, duvidem, comparem, pesquisem, apliquem no seu dia a dia, veja se faz sentido para você na tua empresa. Nosso público é muito amplo, empresas de todos os portes e segmentos, gestores de todas as áreas, especialmente, claro, marketing, vendas e pós-vendas, mas também de outras áreas, e empresários também de todos os portes de empresa e de todos os segmentos em todo o Brasil. Legal? Vou seguir uma listinha. Hoje, como eu estou sozinho, então eu vou ter que seguir uma listinha aqui de perguntas. Tem algumas coisas que eu mesmo fiz a lista, outras, algumas pessoas, clientes e ouvintes, espectadores têm mandado para a gente. E esgotar 100% é um ideal a ser perseguido, mas a gente vai tentar eliminando. Tá bom? Uma das perguntas mais assim comuns né, e eu já comentei em episódios anteriores, a retenção reativa de clientes é, é uma atividade de venda. Você tem que revender a tua empresa, né, para esse cliente que já comprou lá atrás, mas por algum motivo ele tá querendo cancelar total ou parcialmente. Então, é importante que a pessoa que vai fazer essa tentativa assim de retenção total ou parcial, que tenha perfil de vendas, legal? E aí costumam também me perguntar, bom, se tem perfil de vendas e é uma venda, talvez seja a venda mais difícil de uma empresa, hein? Comentamos também aqui em episódios anteriores, porque quando você vende, você gera expectativas, né? A entrega propriamente dita dessas expectativas acontece no pós-venda. E nesse caso, o cliente já não trabalha só com as expectativas geradas. Ele já é teu cliente. Ele já viu ao vivo e a cores, na prática, como é que a tua empresa entrega expectativas vendidas lá atrás. Então não adianta tentar fazer essa venda do mesmo jeito que você fez lá atrás, originalmente, quando conquistou esse cliente a primeira vez. Então, essa ação, essa atividade, esse processo de retenção reativa de clientes é uma venda que tem que partir de uma premissa diferente. Ele já é cliente, ele já tem uma percepção da tua entrega e então não adianta só promessas agora. É importante entender por que ele está querendo cancelar total ou parcialmente. Quem é que está pedindo esse cancelamento total ou parcial? Já falamos disso também em episódios anteriores.
Cuidado para não sair negociando já com o mensageiro, a pessoa do teu cliente que tá pedindo esse cancelamento total ou parcial, porque talvez essa pessoa não tenha o poder de decisão para isso, ela está simplesmente cumprindo uma ordem. Então é muito importante que você resgate aí no teu histórico quem é que comprou lá atrás, quem é que assinou esse contrato lá atrás, quem é que usou esse produto ou serviço ao longo do tempo. É importante saber também quem é que pagava, tá? Quem é que pagava os boletos, como é que está essa questão de boletos em aberto, se esse cliente ele vinha pagando ou não. Enfim, é uma série de outras questões que a gente já comentou em episódios anteriores, mas de alguma maneira a gente vai repetir, reforçar aqui para você. Então, uma das dúvidas mais comuns que tem é: legal, eu já tenho a pessoa para fazer a retenção reativa de clientes, ela tem perfil de vendas, é uma pessoa boa para reter, ela sabe vender e ela foi treinada, capacitada, certificada em sala de aula primeiro, né? Não vamos ficar usando o cliente como cobaia, porque você pode prejudicar clientes e prejudicar a tua empresa, né? Então essa pessoa tem que ser treinada mesmo. Então ela tem que saber fazer uma venda do zero e tem que ser treinada especificamente para fazer uma retenção, tá ok? Então tem algumas atividades que ela tem que fazer antes, durante e depois do processo assim de retenção. Nem sempre essa retenção total ou parcial será bem sucedida. É importante que você considere esse cenário também, mas é importante tentar, porque também já falamos sobre isso, nem tentar entender por que um cliente está cancelando total ou parcialmente, e nem tentar fazê-lo mudar de ideia, eu acho que é no mínimo uma falta de consideração com esse cliente, mostra que ele não é importante para você, e também você está abrindo aí você está abrindo mão aí de uma receita pontual, se esse cliente comprar eventualmente, ou está abrindo mão de uma receita recorrente. Imagine quanto que esse cliente vai deixar de faturar com você, cancelando agora totalmente ou cancelando parcialmente esse contrato que ele tem com você. Legal? Então, bom, se essa pessoa ela vai ter uma atividade de venda, é assim, é, é obrigatório que essa pessoa tenha comissão? Não, obrigatório não é. É melhor que tenha. É um belo incentivo, é uma forma de você medir o trabalho dessa pessoa, né? Mensurar direito o trabalho dessa pessoa e também remunerar adequadamente, premiar adequadamente essa pessoa para que ela também se motive. Outra coisa importante também, caberia até num outro tópico, mas já vale a pena comentar. Se essa pessoa ela só faz retenções reativas de clientes, totais ou parciais, ela tem uma agenda muito negativa, tá? Quer dizer, ela só pega cliente realmente insatisfeito com alguma coisa, enfim. E ela tem que reverter esse quadro. Então, não é um trabalho fácil. Se essa pessoa só faz isso, tá? Depende da quantidade de clientes que você tenha e da quantidade de clientes que diariamente queiram cancelar total ou parcialmente. Então, dependendo desse volume, essa pessoa ela vai fazer isso o dia inteiro, todos os dias, o ano inteiro, todos os anos. Então, mais do que nunca, é importante trabalhar também a questão da motivação dessa pessoa, tá? Essa pessoa você tem que dar notícias boas para ela, porque ela está com um viés negativo da tua empresa. Quem trabalha em áreas de atendimento, que também atendem muitas reclamações e tal, é importante também que você faça um trabalho também de levantar a autoestima dessas pessoas e mostrar para elas quantas coisas boas acontecem também no dia a dia, porque a grande maioria dos clientes procura áreas de atendimento para reclamar. Então, tem um viés negativo também. Para cancelar, pior ainda, tá? Pelo menos numa área de atendimento, claro, a grande maioria dos casos são assim reclamações, mas também tem solicitações, tem dúvidas, tem até elogios, né? Mas numa área de retenção reativa de clientes, via de regra, não. São clientes
via de regra, insatisfeitos com alguma coisa. Não é 100% isso, tá? Porque tem cliente que até estava satisfeito com o teu produto ou serviço, mas por algum motivo alheio à vontade dele, questões econômicas, ou ele está fechando a empresa, ou questões de doença na família, enfim. Então também há outros, são diversos os motivos, os potenciais motivos que uma empresa, que levam uma empresa a querer cancelar total ou parcialmente um contrato. E essa tua pessoa responsável por fazer essa tentativa de retenção reativa de clientes, ela tem que estar preparada para todas essas potenciais possibilidades, tá ok? Isso tem que ser muito trabalhado em sala de aula. Olha, agora vamos fazer um teatrinho aqui, simulações, roleplays, tem vários nomes que o mercado ele dá para isso. O importante é que você pratique dentro de casa, né, para ver se essa pessoa de fato escolhida para essa função tão importante, se ela está realmente preparada, capacitada, eu diria mais certificada por você, por alguém especialista nesse assunto aí na tua empresa, ou de fora da empresa também, de repente vale a pena contratar uma consultoria para isso, específica para isso. Ela tem que, se ela está preparada para isso, tá ok? O lugar de errar é em sala de aula, tá certo? Simulações, agora eu sou um cliente tal, vou ligar para você, e essa pessoa não sabe o motivo que vai ser alegado para cancelar, vamos ver como é que ela está em cada um desses motivos, legal? Isso aí não adianta só fazer uma vez só, treinou, capacitou, certificou e tchau, não. Tem que ter um processo regular, de reciclagem, que você, de fato, consiga aferir regularmente se essa pessoa continua afiada para atender qualquer tipo de intenção de cancelamento total ou parcial. Legal? Bom, então, respondendo a pergunta, começando a responder, não é obrigatório. Essa pessoa ela pode fazer muito bem esse trabalho por um bom salário fixo. Legal? Então, agora, ela deve ter metas, tá ok? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ah, Domingo, todo mundo que tem metas de desempenho e metas de resultado, precisa ter comissão, pagamento de variável? Não, não precisa. Se tiver, melhor. Que seja um bom modelo de remuneração também, porque há modelos de remuneração inadequados, muito mal feitos, tá? Tem muito isso. Aliás, a gente ainda vai falar aqui em algum episódio sobre modelos de remuneração, que, em resumo, ele significa o seguinte: você tem que saber pedir o que você quer e o que você precisa para a tua equipe. Saber pedir é saber remunerar, tá ok? Então, criar os indicadores adequados para você medir desempenho e não somente resultado. Mas isso vai dar um episódio específico, a gente vai se aprofundar aqui. Então, dá para pagar um salário fixo, dá uma meta de desempenho e de resultado também. Por exemplo, definir uma quantidade de intenções de cancelamento que essa pessoa vai de fato trabalhar, que ela vai receber num determinado período, no mês, por dia, por semana, por quinzena, por mês, e qual é o percentual mínimo que você vai aceitar de sucesso. Legal? Então, enfim, metas têm que ser feitas com todo cuidado, tem que ser aquelas chamadas metas SMART, né? Factíveis, enfim. Tem que combinar para ver se você não está dando uma meta também impossível, desmotivadora para essa pessoa. E também não dá uma meta muito, muito facinha também, né? Eu acho que tem que ser desafiadora, de fato, essa meta aí. Bom, também dá um outro episódio aqui para a gente ver como é que se define metas, seja de vendas, seja de pós-vendas, de retenção de clientes e assim por diante. Mas é importante que precise ter uma meta, um objetivo, não só de resultado, mas também de desempenho. Porque o resultado não vem do nada, ele não vem do além. O resultado é consequência da sua performance nos indicadores de desempenho. Legal? Então, é possível ter um salário fixo e tal, adequado, né? Pelo menos dentro do mercado
em que se pratica isso, toda vez que você paga abaixo do que o mercado paga para uma determinada atividade, o teu risco de perder esse profissional aumenta. Esse risco existe normalmente, mesmo você pagando super bem, existem N motivos que podem levar um funcionário a querer demitir o patrão, demitir o chefe. Também vai dar um belo episódio aqui em algum momento. Mas se você está abaixo do mercado, esse risco aumenta. Legal? Então, se vai pagar apenas um salário fixo, não vai dar variável, tenha metas de indicadores de desempenho e tenha metas de indicadores de resultado. No mínimo, quantos por cento de clientes que esse profissional que vai trabalhar na retenção reativa de clientes, que ele consegue reter. Tá ok? Sugiro também que você não dê uma meta só de quantidade de clientes retidos, tá ok? Porque existem processos assim de retenção, se você não tomar cuidado em preparar isso. Eu estou falando para o dono da empresa, se a empresa for de pequeno, médio porte, ou para o gestor dessa área, se a empresa for de um porte maior. Cuidado com a autonomia também que você vai dar para essa pessoa. Ela tem que ter uma certa autonomia para poder negociar uma retenção, mas essa autonomia não deve ser muito alta, não. Porque o perigo é esse profissional conseguir reter o cliente, mas a um custo muito alto. Quer dizer, deu desconto altíssimo, perdoou dívidas que nem era para perdoar, fez concessões diversas, deu crédito, deu bonificações, deu tudo, liberou de tudo para manter um cliente. Então, às vezes, dependendo aí da negociação, é melhor que esse cliente nem fique, porque realmente ficou numa situação, então, que não é também adequada para a empresa. Tem que ser bom para todo mundo, né? Tem que ser bom para o cliente, tem que ser bom para a empresa, tem que ser bom para esse profissional que está fazendo a retenção, mas é importante que você comece com uma rédea curta, tá bom? Vá testando e se ele precisar de mais coisas, de mais autonomia, de uma concessão maior, que ele convença você, gestor, ou você dono da empresa, se for de pequeno porte, que de fato é o caso de você entregar mais, tá ok? Então, o ideal que deve ser buscado no processo assim de retenção é vender valor. Relembrar esse cliente por que ele comprou lá atrás. Ele não comprou à toa. Por que ele optou por comprar, por ser teu cliente lá atrás e agora está querendo cancelar total ou parcialmente? Tentar entender o que está acontecendo aí. E as concessões devem ser evitadas, tá ok? Eu mesmo fiz um piloto numa das minhas empresas. Eu escolhi uma pessoa da minha equipe para fazer a retenção, treinei muito bem essa pessoa, enfim, tudo isso que eu estou falando aqui, e falei em episódios anteriores, eu já fiz muito na prática, então não estou falando só de teoria. Teoria é importante também, mas também tem um conhecimento prático. Então nós chegamos no estado da arte de num determinado momento, ter 100% de sucesso em retenções de cancelamentos totais ou parciais, com zero de concessão, sem dar nenhum desconto, sem dar nenhuma bonificação, sem abater nenhuma dívida anterior, mas resgatando o valor, resgatando a dor do cliente, lembrando que a solução estava disponível, enfim, tentamos entrar por que ele não estava usando direito o produto, o serviço, enfim, mas foi possível fazer essas retenções. Então, é fácil? Não é fácil. E também nem precisa ser 100% de sucesso, com 0% assim, de concessão, para você dizer que tem uma área de retenção boa, né? Você pode ter uma área de retenção boa com percentuais abaixo de 100% e tal. Mas o importante é que você vá medindo isso e você vá analisando a performance, ouvindo as ligações, se esse trabalho foi feito por telefone,
ouvindo real time as ligações ou ouvindo os áudios, se você não conseguiu estar presente no momento da ligação. Se esse trabalho é feito presencialmente, que alguém ou o gestor da área acompanhe esse profissional nessa visita, não se apresente como gestor dessa pessoa, porque senão o cliente vai querer conversar com o gestor, não vai querer conversar com esse profissional, para você ver como é que ele desempenha no dia a dia, ok? Então, você só vai intervir nessa ligação se você estiver monitorando a ligação real time. Ou nessa visita, se você estiver junto na visita lá, em último caso, para não perder essa negociação. Se você achar que a negociação está sendo muito mal conduzida, você esperou o máximo que deu para esperar, aí você intervém para tentar salvar essa negociação. Legal, mas cuidado para você não intervir também cedo demais. E porque senão você nunca vai saber se esse teu profissional está fazendo um bom trabalho ou não. Legal? Então, os teus feedbacks, eles vão ajudar a melhorar essa pessoa. Olha, nessa parte, aqui, você foi muito bem, você argumentou bem, e nesses outros pontos aqui, de fato, poderia e deveria ter sido diferente. Então, na próxima vez, próxima situação semelhante, eu espero que você faça diferente, faça dessa nova maneira. E aí você vai medir os resultados, é um trabalho contínuo, não é fácil, não tem glamour, mas é importante que a tua empresa valorize esse profissional, valorize a área de retenção da mesma forma como você valoriza a área de vendas ou outras áreas da tua empresa. Legal? Então, vale a pena ter, quer dizer, é básico ter metas de indicadores de desempenho, de indicadores de resultado. Se puder pagar um variável por sucesso, conforme o atingimento de metas, superação de metas e assim por diante. E se tiver uma campanha também vale a pena, né? É importante assim que meta deve ser uma obrigação. Se uma meta foi bem feita, bem negociada, ela passa a ser uma obrigação. Então não se deve pagar prêmio por meta. Você pode pagar uma comissão variável pelo atingimento de metas. Mas um prêmio de uma campanha é somente no caso de uma superação dessa meta. Tem que ser um algo a mais. Eu tô já pagando um algo a mais por um resultado também que se espera maior, tá ok? Então não dá para viver também o tempo todo em campanha, que é um outro erro que a gente percebe nas empresas, né? Campanha, 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 quer dizer, ninguém consegue trabalhar no limite o tempo todo. Nenhuma máquina consegue. A máquina também, ela quebra. Seres humanos também. Então, daqui a pouco você vai ter gente com estresse, com depressão, com burnout e outras coisas, pedindo demissão, ou nem consegue fazer mais essa atividade. Então, campanhas devem ser devem ter um certo espaçamento também. São determinados momentos onde você vai pedir um algo a mais e também vai remunerar pelo atingimento desse algo a mais. Legal? Então aí você tem uma equipe em harmonia, sustentável e que você vai poder manter essa área aí por um bom tempo. Legal? Bom, então, outro ponto também. Então, se você vai pagar se você optou por pagar um salário fixo, beleza. E se você também, claro, essa pessoa ela vai fazer isso porque ela quer preservar o emprego dela. Não tem comissão, não tem prêmio, mas ela vai fazer para manter o trabalho dela e tal. Bom, se você adotar um sistema de comissionamento, né, criar um variável para atingir, então essa pessoa vai ter um salário composto, onde parte desse salário composto é um salário fixo, e parte desse salário composto vai ser uma parcela variável. Eu recomendo que você não dê um fixo pequeno demais, legal? Porque pode gerar uma insegurança muito grande aí nessa pessoa.
quer dizer, uma insegurança muito grande. E ela, se ela não atingir a meta, ela não vai atingir esse variável, e aí essa pessoa talvez não consiga nem sobreviver. Legal? Então, mas é algo do tipo assim, pelo menos 50-50. 50% do salário composto desse profissional que vai fazer retenção reativa de clientes está amarrado ali, ou seja, se ele fizer zero da meta dele, ele vai ganhar o salário fixo dele menos os descontos de lei e tal. E os outros 50% amarrado no variável. Mas pode ser também 60-40. Então, 60% do salário composto desse funcionário que vai fazer retenção reativa de clientes é fixo. E 40% desse total está sujeito ao atingimento da meta. Eu também deixaria esse variável, eu não deixaria com um teto e nem com um piso. Eu vou explicar. Alguns variáveis, as pessoas colocam um teto, quer dizer, se ela fizer 100% da meta, ela vai ganhar um valor X de variável. Mas se ela fizer 200% da meta, ela ganha a mesma coisa. Então é meio que desestimulante, né? O perigo é essa pessoa, quando ela atingir o teto do variável, a motivação para continuar tendo êxito nos demais casos assim, de intenção de retenção pode diminuir, legal? Então não coloque teto. Se ela fizer 200% da meta, você pague 200% da parcela variável do salário para essa pessoa. Agora, se ela estiver conseguindo de fato atingir 200% todos os meses, é um indicador forte de que essa meta foi muito mal feita, ela está muito facinha. Legal? Então também não é adequado isso. Bom, então também cuidado com metas altas demais, é aquele famoso pau de sebo, né? Tá lá em cima, lá tem uma ótima remuneração variável, só que é inatingível. Essa pessoa ela vai desanimando e, enfim, até ela pedir demissão. Então, a questão do variável do teto é isso, quer dizer, não coloque teto, deixa a pessoa, porque ela vai trabalhar até o último segundo do fechamento do mês dela. É importante que ela tenha um mês comercial, né? Então, saber que todas as retenções feitas do dia tal ao dia tal, né? O atingimento que ela teve nesse período tem que dar tempo também da sua área de administração de vendas, o teu RH processar essa comissão também, né? Então tem que combinar com as áreas quanto tempo que essas outras áreas que vão pagar esse variável, vão fazer os cálculos, as auditorias e tal, precisam para fazer isso. E no dia do pagamento aí desse profissional, ele receber lá o fixo devido e o variável devido também. Bom, então no modelo de remuneração, não coloque teto, permita que essa pessoa possa tentar se superar. Bom, e também não coloque piso. Os tetos não são ilegais e os pisos também não são ilegais. Então, quem pratica teto, também eu não posso dizer que essa pessoa está fazendo algo ilegal, mas não é a coisa mais motivadora do mundo, né? A minha experiência pessoal de gestor, de empresário, é que quando você não coloca teto, essa pessoa ela vai lutar até os 45 do segundo tempo, os descontos, ela ainda está lutando para tentar melhorar o resultado e melhorar o variável também. E também não colocar piso. Então, por exemplo, tem empresas que fazem assim, olha, se você não atingir 100% da meta, você atingir 99% da meta, o teu variável é igual a zero. Você só vai ganhar salário fixo menos descontos. Não chega a ser ilegal, tá? Eu não vou entrar nessa praia jurídica aqui, mas é no mínimo cruel, né? Ou no mínimo desmotivador, né? Puxa vida, cheguei tão perto e por 1%. Ah, então mas tem gente que põe assim, o piso de 90%. Se fizer menos que 90% da meta, o variável é zero. Eu também acho cruel. E também desmotivador. Então nas minhas... Quer dizer, quando eu fui gestor, eu não podia
Eu não dava a palavra final sobre modelos de remuneração, mas quando eu passei a ser dono de empresa, ali já era do jeito que eu combinava com os meus sócios. Então chegamos à conclusão de que não ter teto e não ter piso é mais justo, é mais motivador e faz com que a pessoa lute até o último segundo. Então, mesmo que a pessoa atinja 5% da meta, ela vai ter um variável proporcional aos 5%. Legal? Mas ela vai lutar até o último segundo. Quer dizer, pô, tá com 5% da meta, vai correr e ainda conseguiu chegar nos 15% da meta, vai ganhar 15% do variável. Bom, agora, se essa pessoa não está conseguindo atingir a meta, ou fica muito longe dessa meta, pode ser duas coisas, né? Ou essa meta é muito alta, ou essa pessoa não está capacitada, ou ela realmente não tem o perfil, o potencial para atingir essa meta. Talvez essa pessoa não seja mais adequada para fazer essa função. Legal? Então, faz um balanço para ver se essa meta não está alta demais, para fazer algo mais justo, mais factível, ou questionar se essa pessoa realmente ela recebeu o treinamento, o suporte adequado, que não é só o inicial, tem que ser uma coisa constante, né? Ou se de fato você vai precisar trocar essa pessoa por uma outra pessoa. A demissão, ela é a parte mais difícil, né, na vida de um gestor e de um empresário e tal. Mas ela faz parte, você tem que encarar isso. A demissão não é a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa. Talvez tentar tirar de alguém o que ela não tenha para dar, ou nem queira mais dar, talvez seja um exercício muito, muito sádico, assim, né? De tentar tirar o que alguém não tem para dar. Então, em última instância, claro que é sempre bom tentar recuperar essa pessoa com treinamento, motivação, com N ações, mas se você chegar à conclusão que de fato não é a pessoa mais adequada, você talvez até consiga reaproveitar essa mesma pessoa numa outra área, numa outra função, tá ok? Mas de verdade, né? Cuidado com coisas que acontecem nas empresas, né? Fica assim, eu não vou chamar de problema, porque eu não acredito que pessoa nenhuma é problema. É a pessoa certa no lugar certo, mas é você ficar mudando um problema de lugar, tá certo? Se essa pessoa não quer trabalhar na tua empresa, ou tem algum problema de caráter, ou, ou tem uma condição técnica, assim, um potencial técnico muito aquém do que as áreas disponíveis precisam, aí a demissão é necessária mesmo, né? Faz parte da vida. Eu também já fui demitido. Tem empresa que avaliam você como alguém imprescindível, maravilhoso, essencial, e uma outra empresa, ou então às vezes até na mesma empresa, mas num outro momento, num outro contexto, entende que você não é a pessoa mais adequada para estar naquela função, e se ela entende que não dá para realocar você para uma outra função, ela vai te demitir pura e simplesmente, e vida que segue. Se eu não tivesse sido demitido de algumas empresas, também eu não teria chegado em outros estágios aonde eu fui chegar um pouco mais adiante, tá? Então, demissão não é fim do mundo, não. Mas tem que tentar entender aonde que houve um erro de avaliação. Legal? Às vezes o problema não está naquela pessoa que está sendo demitida, às vezes ela foi mal gerenciada mesmo. Então, que você faça um balanço, assuma uma meia-culpa de você fazer melhor da próxima vez. Legal? Mas o importante, não só na área de retenção reativa de clientes, mas qualquer outra área, é que você não repita os mesmos erros, né? Porque também, mesmo quando você é dono de uma empresa, você não tem todos os erros do mundo para cometer, tá ok? Pode ser a tua falência, pode ser a tua ruína financeira e assim por diante, tá? Como gestor também, você tem um limite de erros que você pode ter, e como funcionário, e idem assim por diante, tá? Então começa a avaliar isso e tal. Então, mas voltando ao modelo assim de remuneração, então eu recomendo que não tenha teto e não tenha piso, e que a pessoa consiga, quer dizer, ganhe um variável proporcional ao que conseguiu. Legal?
um ponto importante disso, se a tua empresa tem uma equipe, ou tem uma pessoa que faz pós-vendas, muito cuidado. Eu já vi algumas empresas cometerem esse erro de ela quer dar um prêmio para a pessoa do pós-venda por cada intenção de cancelamento, total ou parcial, retida com sucesso, no caso. Cuidado, porque você pode estar incentivando alguém a gerar problema para vender a solução. Legal? Então, alguém que trabalha no pós-venda, um gerente de contas, alguém cuja responsabilidade é manter os clientes satisfeitos ou até fazer upgrades, né? Fazer através de cross-sell, upsell, fazer o aumento do plano desses clientes. Eu não recomendo que você pague a mais para essa pessoa para que ela consiga reter alguns cancelamentos totais ou parciais quando o cliente levanta a mão dizendo que quer cancelar total ou parcialmente. Porque pode ser você pode estar premiando um mau trabalho, quer dizer, claro que nem toda intenção de cancelamento é por conta de mau trabalho no pós-venda, tá? É sempre bom lembrar isso. A intenção de cancelamento total e parcial, ela pode ter N motivos. E cada um desses motivos, se a gente até não conseguir falar hoje aqui nesse episódio, a gente volta a falar em outros episódios. Elencar vários tipos de motivos e como trabalhar cada um desses motivos de intenção total ou parcial de cancelamento. Então, mas se alguém é responsável pelo pós-venda de um cliente, parte dos motivos da intenção de cancelamento total e parcial pode ser também um mau trabalho de pós-venda. Então, eu não devo premiar o profissional de pós-venda que não está fazendo um bom trabalho para que ele ganhe um bônus ou ganhe alguma coisa a mais, retendo clientes insatisfeitos por ação ou omissão dele durante o pós-venda, tá? Pode lembrar um pouco aquela história lá, não sei se eu já contei aqui em outros episódios, mas vale repetir. Tinha-se um prefeito de uma cidade que começou a ter uma epidemia de cobras, né? Cobras venenosas invadindo a cidade. Aí esse prefeito teve uma ideia brilhante. Vamos pagar R$100 por cada cobra morta, cada cobra venenosa morta. E aí, no primeiro momento, parece que foi uma grande ideia, né? Começaram a aparecer, todas as pessoas da cidade começaram a procurar cobra para matar a cobra e levar na prefeitura e pedir os R$100 lá de prêmio. Então, no primeiro momento, parece que foi uma grande ideia, mas foi passando o tempo e as cobras não acabavam. E não acabavam, o prefeito pediu lá para um assessor investigar o que estava acontecendo. E o que esse assessor descobriu? Porque existe a criatividade do mal também, gente. Isso pode acontecer na tua empresa, na tua equipe, em qualquer lugar. O potencial existe. Onde tem ser humano, pode ter falhas, pode ter fraudes, né? É inerente, um ser humano pode isso, tá? Por isso que algumas empresas acabam optando por algumas atividades, usar robôs, inteligência artificial, porque minimiza a questão de falhas e questão de fraude, né? Questão de má fé. Então, mas o assessor do prefeito foi lá investigar e descobriu que como a atividade de matar cobras venenosas e entregar na prefeitura se tornou uma atividade rentável, algumas pessoas de má fé começaram a fazer criadouros de cobras venenosas. Então eles mesmos criavam as cobras, esperava a cobra venenosa crescer um pouco, matava a cobra e levava na prefeitura lá. Quer dizer, virou a indústria da cobra venenosa, né? Então, cuidado para que na tua equipe, na tua empresa, não tenha a indústria de intenções de cancelamento. Quer dizer, o pós-venda, ele tem que ser premiado por outros indicadores, né? Quer dizer, que nem tenham as intenções de cancelamento. Então, é importante medir tudo na tua empresa, né? O que não é mensurável, não é gerenciável,
E o que não é gerenciável é o caos. Você não consegue gerenciar o que você não consegue mensurar, que você não consegue medir. Então meça também na tua empresa, mensure a quantidade de intenções de cancelamento. O número absoluto de clientes que estão querendo cancelar por dia, por mês, por ano. E depois, claro, você vai medir também dessas intenções quantas que você conseguiu reter ou não, tá? É, é, então, e que você haja sobre esses números também. Quer dizer, puxa, por que que numa carteira lá de um pós-venda A, B ou C tem um percentual maior de intenções de cancelamento total ou parcial do que em outras carteiras? Por que que determinados produtos geram maior intenção? Enfim, são vários números que você pode e deve analisar, mesmo que você não tenha um estatístico na tua empresa. Se você tiver condições de contratar um estatístico, é muito bom. Eu tive uma experiência muito boa numa das empresas nossas que nós finalmente, né, conseguimos dinheiro para contratar uma pessoa especialista em estatística que nos ajudou a enxergar várias coisas que a gente desconfiava que estavam acontecendo, mas não tínhamos como provar com números e tal, e nos ajudou bastante e tal. Bom, mas se não, uma continha de padaria todo mundo sabe fazer aí, né, para conseguir medir pelo menos algumas tendências que estão acontecendo aí na tua empresa. Legal? Então, cuidado para não premiar pessoas que têm obrigação de manter clientes satisfeitos para que elas ganhem por reter clientes insatisfeitos. Legal? Não faz muito sentido, né? Que mais de mensuração de clientes? Eu sugiro, recomendo até que você que na sua meta não coloque só quantidade de clientes retidos ou só percentual de clientes retidos. Que você mensure também o dinheiro retido. Porque reter um cliente que tinha um plano lá de R$ 5.000 por mês, onde você deu todas as concessões, ou teu profissional de retenção deu todas as contenções, esse cliente que era de R$ 5.000 por mês foi retido pagando R$ 100 por mês, não dá para dizer que esse cliente ele foi retido, né? Quer dizer, então vale a pena você, se esse cliente era um plano de R$ 5.000, quanto de dinheiro que você conseguiu reter. Se você conseguiu reter esse cliente, vamos lá, e o objetivo número 1 de uma área de retenção reativa de clientes é reter o cliente no mínimo no plano onde ele está, sem nenhuma outra concessão. Apenas vendendo o valor, revendendo o valor, lembrando que esse cliente, né, o quanto que ele precisa do teu produto ou serviço, e o quanto ele vai perder se ele cancelar totalmente o plano ou se ele reduzir o plano e assim por diante. Bom, então que você mensure como dinheiro, né? Dinheiro retido. Então, uma intenção de cancelamento de R$ 5.000, se esse cliente cancelar só 10% desse valor, que isso seja mensurado aí também para ver quanto que de dinheiro conseguiu ser retido. E não só quantidade de clientes, tá? Porque senão essa conta pode não ser legal para você. Você vai pagar um dinheirão de comissão por supostas retenções, né? Quantidades de clientes retidos ou percentuais de clientes retidos, mas na verdade esses clientes eles foram retidos num patamar muito inferior ao que ele estava. Tá ok? Então considera isso aí também na hora de você definir as metas e assim por diante. Legal? Bom, falamos de perfil, falamos de mensuração, falamos também de treinamento, quer dizer, o treinamento em sala de aula e não ficar usando o cliente como cobaia. Vamos ver o que tem mais na listinha aqui. Quais os benefícios para a empresa com o sucesso na retenção total ou parcial de clientes? Vamos lá, então, se você não está dando muita atenção para a retenção reativa de clientes, total ou parcial, da tua empresa,
vamos relembrar o que você está perdendo ou deixando de ganhar. Legal? Bom, primeiro é uma receita deste cliente, quer dizer, se for um cancelamento total de um cliente de receita pontual, quer dizer, ele compra de você eventualmente, então você está perdendo uma receita pontual aí. Tudo bem, ela não era mês a mês, recorrente, mas talvez fosse uma receita pontual relevante e que não vai mais se repetir ao longo dos meses ou ao longo dos anos e tal. Então, há uma perda financeira. Se for um cliente de receita recorrente, aqueles clientes que pagam mensalidades e tal, né? E tal, esse prejuízo pode e deve ser maior ainda. Quer dizer, puxa vida, esse cliente poderia ficar aqui mais 2, 3 anos na minha empresa, né? Importante medir também, tá? Quanto tempo, em média, o teu cliente fica na tua empresa, quanto de dinheiro ele deixa nesse período, para você tentar manter esse cliente o maior tempo possível na tua empresa, sem reduzir esse plano e sem dar descontos demais e assim por diante. Bom, é, então a primeira perda é a receita. Então estamos falando de dinheiro, tá? Receita pontual ou receita recorrente. Se você conseguir evitar que esse cliente cancele total ou parcialmente, você está deixando de ganhar, de perder dinheiro. Legal? Outra coisa, você deixa de perder futuras vendas, né? Porque um cliente que deixa de ser cliente, você está abrindo mão também de futuros upgrades. Se esse cliente continuasse teu cliente, além de você manter a receita que ele já trazia para a tua empresa, você também tem a oportunidade de fazer esse cliente consumir mais ou experimentar outros produtos e, né, o chamado cross-sell, né, que é vender outros produtos para o mesmo cliente, ou o chamado upsell, que é vender mais do mesmo, né, aumentar a quantidade de uso de um mesmo produto. Você está abrindo mão dessa possibilidade. Quer dizer, esse cliente ele vai estar gastando isso com os teus concorrentes, você vai estar fortalecendo os seus concorrentes. Então, você também diminui a sua carteira de clientes, quer dizer, a tua empresa, isso pode impactar também no valuation da tua empresa, né, na avaliação de quanto vale a tua empresa hoje, se você tiver interesse ou até oportunidade de vender a tua empresa passa a valer menos, ok? É, E dependendo dessa perda, essa quantidade, né, esse ralo de clientes que você está perdendo ou reduzindo o plano, a tua empresa pode até chegar a falir, né? Se a área de vendas não estiver conseguindo repor isso, né? Na mesma quantidade e tal. Então, cuidado. Tem gente que abandona a retenção reativa de clientes, fala, eu vou é vender. Vender, 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 vender. Cuidado. Porque se você está com um balde furado, tudo bem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A tua área de vendas está vendendo muito bem. Legal, parabéns. Entenda por que ela está vendendo bem, tente vender melhor ainda, ou no mínimo mantenha a tua equipe vendendo bem. Mas também procure entender por que você está perdendo um cliente. Porque em determinados segmentos você pode estar matando o teu público endereçável. Daqui a pouco você não tem mais para quem vender. Então, que acabou. Né? Alguns segmentos têm potenciais gigantescos, tem milhares, bilhões de empresas no Brasil que podem comprar o produto dele. Mas de novo, quer dizer, e outra coisa, depende também como esses clientes estão deixando a tua empresa, se estão muito bravos, muito insatisfeitos, falando mal de vocês em redes sociais, reclame aqui, ações judiciais, quer dizer, a imagem da tua empresa, né, do teu produto, da tua equipe começa a ficar mal no mercado e aí começa a impactar vendas também, tá? Tem muitas vendas que a gente perde e a gente não sabe por que perdeu aquela venda. O cliente estava tão contente, gostou tanto do produto. Pode ser clientes, pode ser que ele tenha conversado com algum ex-cliente teu e aí esse ex-cliente falou mal de você. Então, um dos benefícios de você ter uma boa área assim de retenção reativa de clientes, no mínimo é que se esse cliente realmente for sair, cancelar total ou parcialmente,
que esses clientes não saiam bravos com a tua empresa. Tudo bem, saíram, fizeram opção por algum concorrente teu ou por outros motivos, mas que não saia com uma má impressão. Então, e que a tua área, ou que esse teu profissional de retenção reativa de clientes, que ele consiga, no mínimo, se posicionar como um plano B. Olha, legal, entendi, legal, péssimo, né? Entendi, respeito a tua decisão de cancelar o plano com a gente totalmente e tal, mas me veja como plano B. As portas continuam abertas para você. Tomara que você seja bem sucedido, né? Não vou ficar aqui rogando praga para o cliente se dar mal. Se bem que internamente às vezes a gente fica até pensando assim, né? A gente é humano também. Mas mantenha as portas abertas, né? Para que esse cliente também, caso ele se dê mal, que ele volta. Olha, as portas são abertas. Acho que você tem todo o direito de tentar o que é melhor para a tua empresa, tentar uma outra alternativa, mas lembra da gente. Porque se essa porta não tiver aberta e esse cliente se der mal lá com outro concorrente que ele foi experimentar, se ele se der mal lá, ele não volta para você, ele vai tentar um outro concorrente, um outro, acaba não voltando para você. Então deixa as portas abertas, ou no mínimo, no pior cenário, esse cliente não vai estar falando mal de você. Legal? E faz com que você perca vendas ou perca até outros clientes da sua base. Também os clientes se falam, gente. Redes sociais, grupo de WhatsApp, concorrentes se falam. Eles são concorrentes comercialmente, mas eles têm os seus interesses em comum, eles fazem parte de uma mesma associação, de um determinado segmento, frequentam o mesmo clube, enfim, participam de mesmos eventos. Então nunca é bom que ter alguém saindo falando mal de você. Nem cliente, nem funcionário. É importante que também que você tenha aí no teu RH, ou cada gestor aí da tua empresa, né? Não é o foco, mas podemos fazer um episódio também sobre isso, a retenção reativa de funcionários. Quer dizer, que você tente evitar que bons funcionários saiam da tua empresa. Legal? Ou, em último caso, da mesma forma como os clientes, se eles saírem da tua empresa, que eles não saiam falando mal da tua empresa, que saiam com uma imagem positiva, que saiam com as portas abertas, enfim. Legal? Então, tudo isso dá trabalho, mas se não der trabalho para você, vai dar trabalho lá para o teu concorrente, tá ok? É melhor que dê trabalho para você. Legal? E para você que é gestor, que quer ser gestor ou já é gestor e tal, não importa o nível, não importa o segmento, assim, ser gestor dá trabalho, gente. Tem que pensar em tudo isso, tem que pensar nesse detalhe, tem que planejar antes, tem que acompanhar, corrigir, inovar, né? Enfim, especialmente também em todas as áreas, mas especialmente na área de retenção reativa de clientes. Dá para fazer. Se você nunca deu muita atenção para essa área, então fica até um motivo a mais para você começar a trabalhar nisso. Qualquer coisa que você faça vai melhorar. O mato está muito alto, a coisa está muito frouxa, está muito fácil cancelar na tua empresa, tá certo? O cliente liga lá na tua central de atendimento, fala, quero cancelar. Pois não, me mande uma carta assim, assim, assado, tá tudo certo. E acabou. Isso não é teoria, isso acontece, pode estar acontecendo na tua empresa, tá? Tá muito fácil cancelar, né? Enfim, mas veja as vantagens aí para a tua empresa. Procure também, nesse processo assim, de retenção reativa de clientes, descobrir motivos de cancelamento, né? De intenção, né? Por que esses clientes estão querendo sair? E começa a investigar. Não significa, não acredito. Clientes mentem, clientes têm percepções erradas, clientes se enganam. Então, cuidado em você acreditar 100% no feedback que está vindo. Às vezes o cliente mente até para cancelar, para ser liberado. Ele cria até uma reclamação que, na verdade, ele nem tem, porque ele quer ser liberado né, da vigência do contrato, da carência, ou ele quer ser liberado de algum contrato de fidelidade que você eventualmente tenha, e eu recomendo que procure ter e assim por diante. Mas que você investigue esses números, investigue essa pessoa,
tá? Ah, o cliente está saindo falando mal do vendedor A, do cara que fez a venda, ou de alguém do pós-venda, ou de alguém da cobrança, enfim. Investigue isso. Se você tem áudios das ligações, recomendo que você tenha um sistema de telefonia que você grave todas as ligações e que todos os funcionários saibam todas as ligações a que são gravadas. E essas gravações, ou seja, não há confidencialidade ao usar ferramentas de trabalho da empresa. E que você ouça isso também. Os gestores têm preguiça de ouvir ligações dos seus funcionários. Dá trabalho mesmo, dá trabalho. Tem ligações que são desinteressantes, tem ligações que. Enfim, dá trabalho ouvir as ligações, anotar, prestar atenção se houve falha ou não houve, anotar pontos a melhorar, dar esse feedback para esse funcionário. Dá trabalho, mas isso é essencial para que você tenha o melhor resultado possível com as pessoas que você tem, que você tome decisões de trocar alguém, ou de promover alguém, ou de treinar novamente alguém, ou de remunerar diferente e assim por diante. Legal? Então tem muito assunto de retenção reativa de clientes. Começa a prestar atenção nisso. Se você estiver ansioso e não puder aguardar, bom, primeiro que já tem, vai lá no nosso canal no YouTube, que é o MVP Cast. É, então todos os nossos episódios vão estar nesse canal. Alguns já estão nesse canal. Você vai lá assistindo na íntegra e você vai vendo aqueles que falam de retenção reativa de clientes. Tem outros temas também lá e todos os temas relativos a marketing, vendas e pós-vendas estarão lá. Então, imagine a quantidade, a variedade de temas que nós vamos ter lá. Mas se você estiver muito ansioso com alguma coisa assim, nos procure nas redes sociais, né? Eu sou o Domingo Martim Júnior, em todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, eu só não estou no TikTok. Enfim, então nos procure lá, manda a tua dúvida, manda a tua lá. Nós não vamos vender consultoria para você te cobrar nada para tirar uma dúvida ou outra. Ou você sugira algum tema que a gente fale no próximo episódio e assim por diante, tá ok? E o meu parceiro que vai estar aqui no próximo episódio, que deve ser sobre agentes virtuais de vendas ou atendimento com inteligência artificial. O meu parceiro Emílio Rissi Neto, Rissi com 2 Cs de casa e Neto com 2 T's de tatu, também está em todas as redes sociais e provavelmente ele vai falar no próximo episódio, no nosso 9º episódio, sobre como você treinar e gerenciar agentes virtuais para vendas, atendimento ou outras áreas afins. Ele tem uma empresa especialista nisso, então no próximo episódio eu serei o entrevistador e ele vai ser o especialista falando, tá ok? Mas por hoje a gente vai ficando por aqui. Podcast MVP, Marketing, Vendas e Pós-Vendas. É um trabalho voluntário nosso, né? No começo é voluntário mesmo, já tem empresas querendo patrocinar a gente, em próximos episódios a gente vai começar a falar de patrocinadores, mas enfim, então nós aprendemos com outras pessoas também, estamos devolvendo aqui, né? A maior parte dos nossos conteúdos, eles são gratuitos e estão disponíveis no nosso canal MVP Cast, tá bom? Então, obrigado pela atenção. Se você está assistindo aqui agora, parabéns, é sinal que você está preocupado em melhorar na tua carreira, a tua equipe, a tua empresa, a esse nosso Brasilzão, tá bom? E vamos ter convidados também. Você pode ser o nosso convidado também, tá ok? Não vamos chamar só famosinhos, vamos chamar pessoas reais e que carregam esse Brasil nas costas, tá bom? Beijinho para vocês, até a próxima.